Tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparados para mais uma videoaula. Atividade 4 PET. Lembrando que tem duas atividades 4 PET. Tá? Teve uma com A, B, C, D, E. E agora tem essa atividade 4 do Enem de 2011. Né? Se você está aqui, porque você está a fim de aprender e estudar, porque na internet você já saberia qual é a respostinha, né? Você já pegaria a resposta direto, tá? Então a gente vai aprofundar aqui um pouquinho mais. O que eu preciso aqui que você entenda? Que no PET ele colocou até a letra D, mas é importante você saber que no Enem tem até a letra E. E o que isso significa? Isso significa que no chute eu teria 20% de chance de acertar e contra 80% de chance de errar. Agora, se fica dessa maneira que ele colocou, A, B, C, D, E, o chute passaria a ser 25% de chance de acertar contra 75% de errar. Pois bem, senhores, então nós temos aqui um desafio para você entender, tá? Que às vezes no Enem não adianta só saber conteúdo. Então, como é que é uma questão de Enem, eu vou aproveitar e dar umas dicas de Enem, né? Não é só ter conteúdo, mas também saber fazer prova. Então, você percebeu, quanto mais letras eu tiver, menor minha chance de acertar no chute e maior minha chance de errar. A pergunta é: no Enem você vai chutar? Essa é a pergunta. No Enem você vai chutar? Sim, você vai chutar, não tem jeito, né? Cento e tantas questões de matemática, né? De português. Então, uma questão ou outra você vai ter que chutar. Mas o chute não é uma coisa doida, é um chute calibrado, é um chute consciente. Então, senhores, nós vamos aprender algumas coisinhas aqui. Bora lá, vamos para o exercício. O que nós temos aqui? Nós temos uma pilha, tá? A pilha ela tem um polo positivo aqui e ela tem um polo que negativo. O que isso gera? Isso vai gerar uma DDP, diferença de potencial, certo? E essa diferença de potencial ela vai criar um campo elétrico que vai fazer os elétrons do fio condutor se moverem em uma única direção, criando um fluxo de carga ao qual a gente dá o nome de corrente elétrica. Mas para isso, você precisa entender que o fio, tá? O fiozinho, ele tem que ligar no polo positivo e ele tem que estar ligado no polo negativo. O polo positivo é essa pontinha aqui, tá? O polo negativo da bateria, ele tem uma parte de metal, ele é mais largo. Então, o que acontece? Veja bem comigo. A questão 4, olha lá a questão 4. A questão 4 não está ligada no polo negativo. Essa lâmpada vai acender de maneira nenhuma. Então, a questão 4 está fora. Se a questão 4 está fora, olha, letra B aqui, ó. A letra B não posso marcar. Por que eu não posso marcar? Porque ela tem a questão 4, tá? Que seria aqui, no caso, no Enem só teria essa alternativa com questão 4. Aí o que acontece? Aqui, se for pelo enunciado do PET, eu ficaria com 3 alternativas para ir ainda no chute, né? Eu passaria a ter 33% de chance de acertar contra 66% de errar. Aqui eu passaria a ter o quê? 25% de chance de acerto contra 75% de erro, tá? Pois bem, vamos ver alguma coisa aqui a mais. Vamos procurar, né? Olha, veja a 5. Lembrando que para ligar tem que estar no positivo e tem que estar o quê? No negativo, né? Aqui está no negativo, ó o fiozinho. Mas aqui a bundinha está onde? No positivo. Mas o negativo está ligando no vidro. E aí você precisa entender o seguinte. Na verdade, a gente tem bocal de lâmpada, né? No bocal de lâmpadas, para quem nunca olhou um bocal de lâmpada, deixa eu ver se eu acho uma figura aqui na internet. Tá bem, peguei o bocal de lâmpada. Aqui eu preciso que você entenda o seguinte. Tá vendo essa parte aqui no bocal? Essa parte aonde ela vai fazer o contato aqui, ó, na bundinha da lâmpada.
Na lateral do bocal, ela é feita de metal, porque tem que fazer um contato aqui na lateral, tá? Essa bundinha da lâmpada é uma perninha desse fio que está aqui dentro e a lateral está ligada na outra perninha, tá certo? Então é isso que você tem. Então, para a lâmpada funcionar, você tem que fazer um contato na lateral e na bundinha da lâmpada, tá? Sem o bocal, você teria que ligar na lateral e outro na bundinha, porque esse da lateral ia ligar nessa perna do fio que ia sair aqui pela bundinha da lâmpada. Então, visto isso aí no bocal, tá? Podemos voltar à questão. A questão 5, o que acontece com a questão 5? A questão 5 está furada. Por que está furada? Porque ele toca no bulbo da lâmpada aqui, né? No vidro da lâmpada. Então, tudo que tiver 5 está fora. Então, aqui, ó, essa aqui tem 5, casca fora. Essas outras aqui não tem 5. Então, essa aqui, ó, teria 5, a gente tira ela. Essa também teria 5, a gente tira ela, ok? Sobrou ali aquelas duas questões. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos analisar agora. Eu preciso analisar a questão 2? Não precisa analisar a questão 2. E isso no Enem é importante. Por quê? No Enem, uma coisa é chamada tempo. Não tem item 2, tá vendo? Não tem item 2 na resposta, então eu não preciso analisar, tá? Por quê? Porque ela já está errada. Por que ela está errada? Por causa que ela está errada é aqui, ó. Nota, na parte negativa, você pode até puxar o fiozinho para um lado ou para o outro, mas na parte positiva ela tem que tocar nessa pontinha aqui. E ela não está tocando na parte lateral. Então ela não tem contato. Então o 2 está errado. Eu não precisaria analisar quem? O 2, porque não tem 2 na resposta. Certo? Então agora preste atenção no seguinte. Para ganhar tempo no Enem, tem questão 1 e 3, 1 e 3. Tem nas duas. Então a 1 e a 3 estão corretas. Eu não precisaria perder tempo analisando elas. Está correta, sai do negativo, certo? Liga na lateral e a bundinha da lâmpada está ligada no positivo. Ok. A 3 é o mesmo desenho, se você perceber, ó, só que ele espelhou, né? Ele girou, né? Lateral e bundinha aqui no positivo. É o mesmo desenho, está correto. Quem que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar a 6 e a 7, certo? Então vamos analisar. Sai no negativo, tá? Entra na bundinha aqui, beleza. E o positivo está tocando na lateral. Tudo bem com vocês? Ok. Essa daqui sai do negativo, toca na lateral, mas o positivo também toca na lateral. Cadê alguém tocando a bundinha para a corrente poder ter o caminho correto para passar? Para a gente ter a nossa DDP. Então, a questão 6 é que está errada. Então, a questão 6 está errada. A alternativa correta é letra, no caso aqui, letra D, tá? Então, isso é muito importante. Você pegou as diquinhas aí para ver como ganhar tempo, como analisar, como poder ter um chute mais preciso. Vamos supor que o aluno ficasse em dúvida em relação a essas duas questões, ele ficava sem ter a 6 e a 7. Vamos supor, né? Mas se ele chega até aqui, ele conseguiria resolver. Mas se você ficasse em dúvida, era 50% de chance de acertar contra 50% de chance de errar. Lembrando que no começo, só de olhar, você tinha 20 e 80, né? Então, o que acontece? No Enem, fica a dica, mereço joinha por causa disso. No Enem, se você for chutar, não pode chutar sem ler a questão. Porque às vezes é uma questão simples e você saberia até mais ou menos quais você ficaria em dúvida. Mas se você for chutar assim só no olho, é 20% de chance contra 80%. Se você já vai eliminando, você vai aumentando as chances de acerto. Então, qualquer concurso, prova de marcar X, você lê a questão e depois você determina se você vai fazer, se você dá conta ou vai chutar, tá? Outra dica no Enem. Se caso você se depare com uma questão que você não leu, já falou, eu acho que essa aqui é absurda, essa aqui também é absurda. Eu não sei, tá? O que você deve fazer? Marcar as que você acha que é absurda, que não são as respostas corretas. No final da prova do Enem, vai haver tempo. Você pode ter certeza que vai ter um tempinho ali, uns 10, 20 minutos, para você acabar ali de preencher as lacunas.
Se você não marcasse essas aqui que você sabia que estava errada, quando voltasse para chutar na hora da pressa, poderia chutar em cima da errada. E isso não pode acontecer. Então, marque aqui, né, não que você não consiga ler, mas faça um risco, ó, faça um símbolo que você fala, olha, essa aqui eu não vou chutar, essa eu não vou chutar, porque na hora que você voltasse, você teria um chute mais preciso. Outra coisa sobre Enem, já que nós estamos aqui, você teve paciência de ficar até aqui. No Enem não é assim, tá? É uma formulazinha mais complicada. Mas eu vou fazer ela de maneira mais grosseira. Vamos supor que você tem eles dividem a questão do Enem tipo fácil e difícil, tá? Fácil e difícil. Tem duas questões, vamos falar que cada um vale um ponto. Você acerta fácil, um ponto, acerta difícil, um ponto. Quantos pontos você tem? 2. Aí um aluno, ele acerta somente a fácil. Quantos pontos que ele tem? 1. Mas outro aluno, ele deu bobeira e estava cansado e ele acertou a difícil. Ele sabe fazer as duas, mas ele acertou a difícil. Então, quantos pontos que ele tem? Não é 1. Porque o Enem vai entender o seguinte, se você acerta o que ele considera como fácil e erra difícil, ele entende que você chutou a questão. Então, questão fácil do Enem não pode errar. Questão fácil do Enem não pode errar. Então, depois dessa dica, fica com Deus e fui!